Olá, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje gostaria de trazer uma reflexão em torno da seguinte afirmação: Jesus Cristo é apenas um antepassado. É uma afirmação que foi dada por um jovem moçambicano conhecido pelo pseudônimo Rei Magosha. Ele participou de uma entrevista que foi na verdade, guiada ou conduzida por um outro jovem moçambicano chamado João Massango. Eu, quando ouvi esta afirmação, eu fiquei preocupado como cristão. Fiquei preocupado porque afetou-me bastante. Não só, mesmo algumas pessoas que não sejam cristãs, eu quero acreditar que tenham se sentido um pouco sensibilizadas ou chocadas com esta afirmação. Mas, já que vivemos num mundo, temos a dita liberdade de expressão, então cada um é livre de falar aquilo que na verdade pretende. Mas o que se deve fazer é ter um pouco de respeito para algumas posições, não é, que nós tomamos. Temos que olhar para algumas pessoas que acreditam em certas coisas. Como cristãos, não precisamos de atacar aqueles que servem, por exemplo, a Satanás. Nós temos que ter um modo de nos dirigirmos, não é, ao público quando falamos dos outros, não com o objetivo de atacá-los ou talvez afetá-los psicologicamente, porque nós temos que respeitar, é a fé que estas pessoas possuem. Então, como satanistas também, as pessoas precisam também de respeitar as outras que professam uma fé diferente, aquelas que seguem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e não a Satanás. A minha afirmação ou a minha colocação não se cinge no fato de que o Rei Magosha seja ou não satanista. Eu estou simplesmente a dizer o seguinte, que precisamos de respeitar a fé que cada um possui ou professa. Diante desta afirmação, eu acabei tomando a dianteira, não é? Eu acredito que alguns pastores, alguns obreiros bíblicos e outros poderão fazer as suas intervenções em torno desta colocação do Rei Magosha. E eu quero esperar que, com todo o respeito, conseguirei apresentar aqui as colocações que eu pretendo, não no sentido de talvez atacar ao jovem Magosha, mas trazer em parte a consciência de que há necessidade que haja muito respeito na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é o nosso mantenedor. Jesus é tudo para um cristão, aquele que serve fielmente a Deus. Volto a repetir, não estou para atacar ou talvez para poder desdenhar ou desprezar o que o jovem Magosha faz. Estas foram as afirmações que ele deu. Ele está no seu direito de usar da palavra, né, do jeito que quer, porque temos a liberdade de consciência e temos o livre-arbítrio. E esta liberdade foi Deus mesmo quem nos deu. Por isso cada um está no direito de fazê-lo. Mas é sempre bom olharmos para este ângulo da questão da sensibilidade para evitarmos afetar algumas pessoas de forma psicológica. Poderiam-se usar um termo um pouco mais simplificado, de forma emocional. Então, o que eu quero simplesmente fazer aqui neste exato momento é trazer alguns esclarecimentos muito importantes relativos a esta questão, a esta afirmação do Rei Magosha. Esta é a expressão pela qual ele é conhecido, Rei Magosha. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Eu assumo que ele seja o Rei Magosha, porque Jesus Cristo não é apenas um rei, ele é o Rei dos Reis. Por isso, é muito importante compreendermos esta particularidade. Jesus Cristo não é um antepassado ou um espírito ancestral, porque ao longo das suas afirmações é uma parte que ele disse, se ele foi real ou irreal, ele deve nos mostrar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, ele deve nos apresentar. Claro, Jesus Cristo é um ser divino, real. Os seus filhos somos todos nós, incluindo Lúcifer. Lúcifer foi criado por Cristo, mas Lúcifer, o que aconteceu? Por causa do espírito de rebeldia, preferiu rebelar-se contra Deus, deixar de observar as orientações de Deus e seguir pelo seu próprio caminho. E ele, porque já não tem direito de voltar ao seu, vive a cada dia que passa instigando homens e mulheres a transgredirem a lei de Deus. Instiga homens e mulheres a pensarem que Deus não é Deus, a pensarem que Jesus não é Jesus. E o que a Bíblia nos ensina é que, brevemente, o seu reinado, o que ele vive fazendo, a sua instigação aos homens de atacar a Deus e a sua divindade vai terminar. Pois é, a ideia apresentada pelo jovem Magosha, a ideia de que Jesus Cristo é um antepassado ou um espírito ancestral, não tem nenhuma base bíblica e é contrária à verdade revelada por Deus. Nós precisamos de refletir aqui em torno de algumas particularidades ou de algumas bases, algumas verdades que a Bíblia, na verdade, nos apresenta. Por exemplo, se nós formos olhar para aquilo que a Bíblia diz, nós conseguiremos compreender com profundidade que Jesus Cristo
é Deus. A Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo é Deus. Ele não é um espírito antepassado, nem um ser criado. Jesus tem existência própria. Ele é Deus eterno. Veja, por exemplo, o livro de João, capítulo 1, verso 1 a 3 e o verso 14. A Bíblia diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, nós conseguimos compreender a Bíblia dizer o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verso 2 e 3 dizem que todas as coisas foram feitas através de Jesus Cristo. Porque se não fosse por Jesus Cristo, nada do que se fez hoje haveria de ser feito. Por outras palavras, nada do que existe hoje, se não fosse por Jesus, existiria. O ser humano, se não fosse por Jesus Cristo, existiria. A Bíblia em Provérbios capítulo 8, verso 30 a 32, diz que a coisa que o Senhor Jesus Cristo se maravilhou bastante de todas as coisas que Ele mesmo criou foi a criação do ser humano. Cristo estava lá como arquiteto de todas as coisas que o Senhor Deus ia fazendo. E o ser humano foi a coisa mais bonita, a coisa mais esplêndida que o Senhor Deus, na verdade, criou. E nós fomos criados para vivermos eternamente. Agora, o pecado, que foi um intruso colocado por Lúcifer e os seus agentes, este é que criou todas as situações nas quais nos encontramos a viver hoje. Todo o sofrimento, toda a desgraça que hoje existe é exatamente por causa do pecado. O livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que vem da parte de Deus é a vida eterna. Nós somos concedidos a vida eterna através de Jesus Cristo. Uma vez nós morremos porque o pecado entrou, nós temos a oportunidade de um dia herdar o reino dos céus, se por acaso nós reconhecermos e entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador eterno, o nosso Deus. O livro de João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mais importante é crer em Jesus Cristo. E o que eu mais gosto de Deus é que Ele não obriga as pessoas a crerem nele. Deus deixa este livre-arbítrio para que cada um exerça a sua escolha. Deus não obriga as pessoas a seguirem o que elas não querem. Por isso a Bíblia diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a condição é crer em Jesus Cristo. Olha, sabiam que Satanás acredita em Jesus Cristo? Satanás tem fé, só que ele não se firmou na fé que ele possui. Lúcifer acredita que Deus existe. Lúcifer sabe que Jesus Cristo é Deus. O que fez com que Lúcifer se rebelasse contra Deus é o fato de que ele não queria servir a Jesus Cristo, porque ele pensava que Jesus Cristo estava no mesmo nível que o dele. Mas ele percebeu depois que não, Jesus Cristo era o seu Deus, mas percebeu isso muito tarde. Por isso nós, que ainda temos esta oportunidade de nos aproximarmos a Jesus Cristo, mesmo que a gente tenha andado tão distante dele, se a gente reconhecer e entregar a vida a ele, Jesus não tem problema de nos receber de volta. Mesmo que a gente tenha ido tão longe, Jesus não tem problema de nos receber de volta nos seus braços. Então eu consegui perceber que a colocação do rei Magosha fosse um pedido de oração para que todos nós cristãos que se calhar ouvíssemos a colocação dele, pudéssemos orar a favor dele, não é? Eu percebi isto, que isto era um pedido de oração. Talvez está a tentar de todas as formas largar o que faz para poder entregar a vida a Jesus Cristo, mas está a notar uma dificuldade. Então a oração, uma oração a favor dele não seria nenhum problema. E eu proponho-me também a tomar algum tempinho para orar a favor do rei Magosha. Caberá a ele aceitar ou não a Jesus Cristo, porque nós podemos orar, Cristo pode ir cobrar a favor dele. Lá do outro lado, é que pode estar se calhar afiliado, vai depender dele aceitar o chamado ou então a oferta de Jesus Cristo ou não. Esta não é uma colocação de ataque, é apenas uma reflexão que cada um precisa de fazer em torno das colocações do nosso irmão rei Magosha. Então, de acordo com os textos que eu li anteriormente, o livro de João capítulo 1, verso 1 a 3 e o verso 14, nós conseguimos compreender que Jesus Cristo, Ele é eterno, desde a eternidade Ele é. Antes de toda a criação, Jesus Cristo é. O livro de Colossenses, por exemplo, capítulo 2, verso 9, é claro em dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo está a plenitude da divindade. Ele não é um ser menor, Jesus Cristo é Deus. Ninguém vai a Deus senão por Cristo. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. A Bíblia é clara em dizer lá em João capítulo 14, a partir do verso 6, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único que nos leva ou que nos faz chegar ao Pai. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, se chegarmos até 16, conseguiremos compreender a palavra de Deus a dizer claramente que todas as coisas que existem hoje no mundo foram feitas por Jesus. Nada do que hoje existe, se não fosse por Cristo, haveria de existir. O livro de Hebreus capítulo 1 é um dos capítulos que fala de forma tão enfática a respeito da divindade de Jesus Cristo. É onde nós encontramos Cristo a ser apresentado diante de todo o elenco celestial como Deus.
Porque uma franja dos anjos, com particular incidência para o caso de Lúcifer, não queria obedecer a Jesus Cristo. Via Jesus Cristo como simplesmente um ser qualquer. Mas ele, até hoje, sabe que Jesus Cristo é Deus. Então o livro de Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 8, o verso 10, Deus apresenta Cristo diante dos anjos. E até Deus diz, ele é o único que tem um nome acima de todos os outros nomes. Por isso, todo o joelho deve se dobrar diante de Jesus Cristo. Lúcifer hoje faz o que faz, engana homens e mulheres com promessas falsas, dando riquezas e muitas outras coisas, e as pessoas pensam que isso é suficiente, preferem entregar a vida a ele, a Lúcifer neste caso, e deixam de seguir a Jesus Cristo, porque as suas vidas se cingem apenas no que é material. Mas a Bíblia nos diz que nós, um dia, granjearemos aquilo que é do melhor e superior que aquilo que nós temos visto aqui. Isso não significa que temos que viver nesta terra pobres. Não, eu não estou a dizer que nós temos que até almejar a pobreza. Não é isso que estou a dizer. A Bíblia nos ensina a nos contentarmos com aquilo que nós temos. Se Deus der recursos, temos que agradecer. Se não der também, nós temos que agradecer. Por isso eu disse logo a priori que o sofrimento que nós hoje possuímos é por causa do pecado. Porque nós não fomos criados para sofrer. Fomos criados para vivermos de forma fausta, quer dizer, com muita coisa. Por isso Jesus nos promete, já que perdemos uma vez, granjearemos. Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por nós, para poder nos resgatar, para nos colocar naquele lugar que nós tanto almejamos. E Ele mesmo nos promete. Então, Jesus Cristo, amados amigos, é Deus. Jesus Cristo é um ser inferior. Então lá em Hebreus, vou ler apenas o verso 8, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Satanás não gosta de ouvir essas expressões. Lembrem-se, amigos, que nós nos encontramos numa guerra entre o bem e o mal. E esta guerra chama-se o grande conflito. Nós nos encontramos num conflito cósmico que envolve Cristo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. E este conflito cósmico acontece na mente do ser humano. Caberá a cada um de nós escolher de que lado estar neste conflito. Mas o lado de Cristo é o melhor porque é o lado vitorioso, o lado vencedor. O lado de Satanás é o lado que já foi vencido e não poderá granjear nenhuma vitória em nenhuma circunstância. A maior parte daqueles que servem a Satanás têm sido enganados por ele com a promessa de terem riquezas, com a promessa de terem uma vida fausta nesta terra, sem saber que Satanás faz aquilo para poder distrair esses homens e mulheres para perderem de vista aquilo que é essencial, que é a vida eterna que nos é prometida por Jesus Cristo através da sua palavra. Então, em Hebreus capítulo 1, nós encontramos a apresentação que Deus faz de Jesus diante dos seus anjos. Então, o próprio Pai, neste caso Deus, chama o Senhor Jesus Cristo de Deus, chama o seu Filho de Deus, e ele reconhece a sua autoridade eterna. O livro de João, capítulo 10, verso 30, diz assim, eu e o Pai somos um. Não significa que uma criatura única, com duas cabeças ou três cabeças, porque na Trindade nós temos o Espírito Santo também. Não, são de facto três seres divinos, co-eternos, separados. Está-me a dizer assim, Deus aqui, Jesus aqui e o Espírito Santo aqui. São três seres co-eternos. São uns no propósito. Qual é o propósito principal que eles têm? De salvar a raça humana, de salvar o ser humano e de proporcionar aquilo que é melhor e do bom. Então nós encontramos neste livro de João, capítulo 10, verso 30, Jesus declara que ele e o Pai são um. Eles são um, no propósito e em tudo. O Pai desejou salvar a raça humana, a raça caída. Deus desejou salvar a humanidade. Teve que enviar o seu Filho único para poder morrer por todos nós. E Jesus não recusou este projeto. Ele aceitou e morreu por todos nós. Então caberá a cada um escolher se queira Jesus ou não. Então, atacar a Cristo, tudo bem, Cristo aceita que o ataquem. Mas no final das contas, perceberão, amados irmãos, que nem o próprio Satanás não ousa abusar de Jesus Cristo. Porque ele sabe que Jesus Cristo é Deus. Lá no céu, Lúcifer não quis adorar a Jesus Cristo. Mas na parte final da história da humanidade, nós veremos Lúcifer ajoelhando. Ele será o primeiro a se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Esta é a verdade ultra secreta que ele não gosta de falar para todos aqueles que o servem. Todos os curandeiros, todos os feiticeiros, todos os falsos profetas, aqueles que fazem exorcismo nas igrejas, todos esses políticos que servem a Satanás, eu disse, que servem a Satanás, na parte final da história desta terra aqui, verão Lúcifer a se colocar de joelhos diante de Jesus Cristo. Agora eles são enganados. São simplesmente ditos que nós vamos governar esta terra. Lúcifer nunca abriu o jogo para eles, a verdade ultra secreta de que ele será destruído e todos os outros que o seguem também serão destruídos. A ideia que ele simplesmente dá a essas pessoas é que
essas pessoas serão governantes nesta terra, vão abocanhar todas as coisas nesta terra. Não, a Bíblia diz que esta terra será destruída. E todo o ímpio, aquele que não aceitou a Jesus Cristo, será destruído. Não precisam de seguir a Jesus por medo, não. Sigam-no porque o amam. Por medo, não. Mas a verdade é esta, Lúcifer será destruído. Esta verdade, Lúcifer não fala para esses de nível 1, nível 2, não. Ele fala para aqueles que já estão no nível ou no grau 33, nas sociedades secretas. Aqueles que estão no grau 33, ele abre o jogo, diz claramente a eles que todos eles serão destruídos. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte, que todos os presidentes que estão envolvidos nas sociedades secretas, que ocupam os níveis mais altos nas sociedades secretas, todos os políticos que ocupam os graus mais altos, porque nem todo político está envolvido no satanismo, está envolvido nas sociedades secretas, músicos e muitos outros, curandeiros, sem dúvidas, a maior parte deles estão envolvidos nestas sociedades secretas. Aqueles que me ouvem sabem do que eu estou a dizer, mas a coisa que eu tenho a dizer a todos eles, Jesus permanece de mãos abertas para receber a cada um de vocês. O mais importante é entregar a vida a Jesus Cristo. Não pode ter medo, porque a maior parte desses aqui, quando decidem entregar a vida a Jesus Cristo, são ameaçados de morte. São ameaçados de morte. Satanás mata. E eles sabem disso. A maior parte deles já não querem fazer parte disto. Querem sair disto. Só que Satanás os ameaça de morte. E de facto, quando você não se entregar a Jesus de forma plena, com a sua mente, eles te eliminam de facto. Mas Jesus permanece de mãos abertas para poder livrar a cada um aquele que na verdade deseja. Eu tenho um livro, na verdade são dois que eu tenho. Este livro aqui, alguns tiveram acesso a este livro aqui. Tem o título Resgatado do Reino das Trevas. Foi escrito por um jovem chamado Gabriel Stephan. Ele era um satanista, conheceu todo o sistema, como é que funcionava, mas ele um dia decidiu entregar a vida a Jesus Cristo. Ele está liberto das sociedades secretas e hoje está a se formar como um pastor e está ao serviço do Reino de Cristo. Escreveu este livro, é um testemunho impactante. Eu aconselho a todos os curandeiros, a todos os falsos profetas que estão em Moçambique, tanto como fora de Moçambique, a todos os políticos, a todos os governantes que dirigem as nações, aqueles que fazem de facto parte das sociedades secretas, a procurarem pelo testemunho do Gabriel Stephan. Este livro não é o único, há um outro, esse já é falecido, chamado Roger Monod. Ele era um espírita, também explica o que acontecia lá do outro lado. E ele explica como é que saiu de lá. Amados amigos, sem Jesus, ninguém poderá ser salvo, ou ninguém se salvará. Todos nós dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Não sejam enganados com as façanhas que o inimigo coloca, ou faz, né? Aliciando homens e mulheres com riquezas e tudo mais. Aquilo é só para distrair as pessoas. As pessoas ficam entretidas nas riquezas que possuem e se esquecem de Deus. Não estou a dizer que todos os que possuem riquezas pertencem às sociedades secretas. Não é isso que eu estou a dizer. E não estou a dizer que ter riquezas é mau. Não, é muito bom. Mesmo eu preciso. Mesmo eu preciso. E essas riquezas temos que utilizar para podermos espalhar o Evangelho. Então vamos aproveitar esses recursos que Deus permite que a gente tenha, porque há casos que Deus permite que as pessoas enriqueçam naturalmente. Porque a Bíblia no livro de Samuel, por exemplo, diz que Deus é que faz enriquecer e Deus é que faz empobrecer. Não que Deus deseja que as pessoas vivam na miséria. Não, Ele permite que as pessoas empobreçam, Ele permite que as pessoas enriqueçam. Então quem gosta de ver o homem na miséria é o próprio Satanás. Quem nos coloca nesta desgraça que a gente está a ver nos nossos países e no mundo inteiro é o próprio Satanás. E veja que os problemas não estão apenas em Moçambique, como afirmava Magocha. Esses problemas todos estamos a ver em Moçambique porque as pessoas não reconhecem seus antepassados. Todos os que dormem hoje não sabem de nada. A Bíblia diz que quando o ser humano morre, há a separação das duas matérias que o Senhor Deus utilizou para criar o ser humano. O pó volta ao pó, de onde veio, e o fôlego volta a Deus. Então não existe nenhum outro poder ou um espírito que virá ali para vigiar a família ou para dar recursos. Não existe isso. Quem faz esse trabalho são os demônios. Este livro que eu apresentei a vocês explica qual é o trabalho dos demônios, como é que eles estão divididos. Eu vou apenas dar aqui um rescaldo. Este livro aqui é muito interessante. Para quem conhece o jovem Beleza em pessoa, para quem conhece Clemente Carlos, eles têm este livro aqui. Este livro apresenta detalhes a respeito da desgraça que nós nos encontramos. E o best-seller deste é O Grande Conflito. Quer saber por que o mundo político está a se comportar assim? Vai ler O Grande Conflito. Há de ver o que está acontecendo em Moçambique, qual é a causa, quem está por detrás de tudo isso. Vai ler O Grande Conflito. Quer saber por que as pessoas estão a ser egoístas, querem, na verdade, ter tudo para si e deixar as outras na miséria? Vai ler O Grande Conflito, você vai perceber o que está escrito aqui. E vai perceber que este é um dos livros que está sendo combatidos acima de qualquer outro livro. E este livro ainda permanece disponível. Então, como eu estava aqui a fazer referência, o Gabriel Stephan menciona no seu livro que existem pelo menos
3 grupos de anjos. Deus tem os seus anjos. A Bíblia diz, não é, que Deus tem um grupo, aquele chama de anjos guardadores, como diz o livro de Salmos, capítulo 34, verso 7. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que o temem e os livra. Esses são os anjos guardadores. E outro grupo é o dos anjos serafins, que são aqueles que ficam diante de Deus para poder servir a Deus, para dizer simplesmente santo, santo, santo. Esses louvam a Deus diante do seu trono. Vocês podem encontrar a descrição lá no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, mais para baixo. E outro grupo de anjos de Deus são os querubins, onde Lúcifer também fazia parte. Os querubins, eles são mensageiros, são enviados para dar informações às pessoas que ligam, não é, o céu e a terra, dando informações daquilo que deve acontecer. Lúcifer fazia parte desses querubins ali, mas simplesmente ele desobedeceu a Deus e foi expulso, não tem parte no céu. Então qual é o trabalho dele? É criar uma decepção, desviar as pessoas daquilo que a palavra de Deus simplesmente diz. Por isso a luta dele não vai parar até que o Senhor Jesus Cristo volte. E esta coisa do espiritismo que ele vai exaltando a partir dos curandeiros, dos falsos profetas e muitos outros, ele vai continuar a fazer esse trabalho até o último minuto. E a única forma para escapar disso é que cada um precisa de estudar a palavra de Deus e ter tempo de comunhão com Deus através da oração. Sem isto, será difícil resistir os enganos de Satanás. Ainda é de gravar alguns vídeos para falar dos enganos de Satanás, como é que eles serão feitos e como é que até a tecnologia está a ser utilizada para poder propagar esses mesmos enganos. Então, Satanás não faz nada novo. Ele copiou a estrutura dos anjos de Deus e formou o seu grupo. O primeiro grupo dos anjos, como Gabriel descreve aqui no seu livro, ele chama de anjos amigos. Este é o nome que ele dá, anjos amigos. Qual é o trabalho dos anjos amigos? Os anjos amigos têm a função de se personificar nas pessoas que morreram, familiares que já morreram. E eles aparecem como se fossem aquelas pessoas que de facto morreram, enquanto são demônios que fazem esse trabalho. E são esses mesmos demônios que utilizam os curandeiros, são esses mesmos demônios que utilizam os feiticeiros, são esses mesmos que utilizam os falsos profetas, como TB Joshua era utilizado por esse demônio, e todos os outros que vocês conhecem que fazem exorcismo nas igrejas. E hoje existem muitos deles, em todas as províncias de Moçambique e em todo o mundo. Hoje existem muitos deles. Em Moçambique existem e em todo o mundo existem. Eles são utilizados por demônios para fazer esse trabalho. E esses demônios, esses anjos que fazem esse trabalho, são esses que são chamados de anjos amigos. Esses se personificam nos familiares que já morreram. Antes de Jesus Cristo voltar a esta terra, haverá uma casta destes demônios aqui que vai se personificar nos nossos familiares que morreram e há de aparecer nas famílias para dizer às famílias que vêm da parte de Deus e Deus trocou o sábado para o domingo. Eles já podem fazer esse trabalho. E pessoas que não tiveram base na palavra de Deus, o que é que vão fazer? Vão aceitar e vão cair nessas armadilhas. Amados amigos, querem aceitar? Não querem aceitar o que estou a dizer? Não é uma questão obrigatória, mas o que estou a dizer é em si mesmo como vai acontecer. Se vocês quiserem ter provas, estudem a palavra de Deus. Leiam O Grande Conflito e mais outros livros da escritora americana Ellen White. Estudem, vão ler o livro do Gabriel Estevão, que também tem sido muito combatido, ao de perceber que é assim como vai acontecer a coisa. Querem acreditar, não querem? Esta é uma questão particularizada, não é? Quem quiser vai aceitar, vai buscar, não é? Ter mais bases. Quem não quiser pode deixar, porque é uma questão mesmo de decisão particular. Por isso, eu aconselho a todos a estudarem a palavra de Deus e a terem comunhão com Deus. O primeiro grupo é esse, de anjos amigos. É este mesmo grupo de anjos que também aparece nos cemitérios como fantasmas. Aquilo que vocês ouviam desde sempre, fantasmas por aí, fantasmas de facto existem. Mas fantasmas não são pessoas que eram drogadas que morreram, não. São esses demônios que fazem aquelas aparições nos cemitérios para fazerem com que as pessoas acreditem e pensem que fantasmas são pessoas que eram drogadas e que então estão a aparecer para poder distrair ou fazer o seu trabalho nas pessoas. Então, tomem providência disso. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo de demônios chama-se anjo de guerra, ou são anjos de guerra. Esses são os responsáveis por criar conflitos no seio da família, entre membros da mesma família, não é? Guerra entre marido e mulher, guerra entre pais e filhos, não é? Geros e sogras, por aí vai. Esta base familiar, quem cria conflitos no meio da base familiar são esses demônios. Esses são também responsáveis por criar conflitos entre nações. Jesus havia dito isso. Eu ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Jesus falou disso. As descrições são essas. Como é que acontece? São demônios que instigam homens e mulheres, homens de poder, para poder existir conflitos entre nações. Se formos analisar as guerras que existem hoje nos nossos países e no mundo inteiro, qual é a origem? Você não consegue perceber. São guerras infundáveis, que não têm nenhuma motivação fundamentada. Todos os conflitos que acontecem no mundo inteiro são instigados por esses demônios. Todos os conflitos que acontecem em todos os países, conflitos políticos,
conflitos religiosos, conflitos no mundo da economia, conflitos sociais, todos aqueles conflitos, quem causa são esses demônios. Estou a dizer por outras palavras, se vires uma guerra no seu país, quem estará a causar esta guerra são esses demônios. Eles usam os vossos governantes, usam os líderes que governam aquelas nações para poderem conflitar. E muitas vezes até os líderes que governam aquelas nações fazem parte da mesma sociedade secreta. Eles simplesmente são dados a orientação de ter pensamentos diferentes para poderem parecer estarem a lutar e o povo aí que vai sofrendo. O povo acaba se bofeteando aqui embaixo, vão se matando enquanto eles estão a viver bem, estão a curtir a vida. Eu até às vezes tenho pensado e tenho dito, eles deveriam lutar entre eles. Não estou a instigar a violência, mas estou a dizer, se eles querem ocupar o espaço, que se bofeteiem entre eles e deixem as pessoas à vontade. Percebem, amigos? Então, esses demônios é que são responsáveis por criar essas guerras, esses conflitos. Mas nós agradecemos a Deus porque os anjos de Deus estão ainda a lutar de todas as formas para poder abafar essas guerras, para que muitas pessoas venham ao conhecimento da verdade. A verdade presente está sendo pregada a nível de todo o mundo. O tempo que está sendo levado esta mensagem com muita força é este. Caberá a cada um aceitar esta verdade ou não. O último grupo de anjos é chamado de anjos opressores. Os mais cruéis e malvados dentre os anjos, dentre os demônios neste caso. Esses, a maior parte deles estão presos, como Gabriel enfatiza no seu livro, a maior parte deles estão presos. Só que uma parte deles encontra-se solto. É que tem estado a fazer trabalhos nos laboratórios de criação de bombas, criação de doenças. Muitas doenças que hoje existem no mundo são criadas. Nós tivemos o caso daquela doença que passou entre os anos 2020 até no princípio de 2023, por aí vai. Aquela doença ali foi criada no laboratório com o objetivo de reduzir a massa popular, principalmente das pessoas que vivem na Ásia e na África, porque esses são os dois continentes mais populosos do mundo. E o objetivo deles é reduzir as pessoas. Naquele tempo algo incrível aconteceu. Confinaram as pessoas dentro de casa, achando que assim fazendo estariam a criar condições para que mais pessoas morressem e não haveria um número a se elevar. Veja que marido e mulher estavam nas suas casas, confinados, sem nenhuma ocupação. Qual seria a ocupação que esses poderiam ter, se não for reproduzir de novo? Muitas crianças que hoje existem são fruto daquele tempo da pandemia. Enquanto achavam que estavam a diminuir, pessoas aumentavam em número. Se Deus não permitir, jamais conseguirão fazer isso. As grandes bombas, as bombas nucleares, aquelas bombas atômicas, os mentores, aqueles militares que têm estado na dianteira da criação daquelas bombas ali, têm sido inspirados por esses demônios para a criação dessas bombas. Todo o pensamento de criar alguma coisa que destrói são esses demônios que são responsáveis em criar essas coisas. O que eu estou a dizer, os que fazem parte dessas sociedades confirmam. E o que eu estou a dizer está escrito aqui neste livro. Quem quiser pode procurar por este livro aqui. Em Moçambique não está disponível, já não está disponível, mas em Angola vocês podem encontrar este material. Não só, vocês podem encontrar no Amazon, em inglês e possivelmente em espanhol. Vocês podem encontrar lá. Quem quiser pode comprar o livro. Não estou a fazer propaganda, mas quem quiser ter essas informações pode encontrar lá. É o que exatamente fazem. Então, amados amigos, considerar Jesus Cristo como sendo um antepassado não é verdade. Porque todos nós somos filhos de Deus, somos filhos de Jesus Cristo. Só que alguns preferiram se rebelar, deixar de seguir o seu pai e simplesmente achar que ele não presta e simplesmente achar que ele é inferior, está no mesmo nível que eles. Não, Jesus é incomparável. Não existe comparação para se fazer a Jesus Cristo. Jesus é Deus, quer acreditem ou não, quer aceitem ou não. Não estou a impor uma ideia, simplesmente estou a dizer aquilo que é verdade. Aquele que quer aceitar, aceita. Quem não quiser, está na liberdade de não aceitar. Está na liberdade de não aceitar. Então, só para poder terminar aquilo que eu estava aqui a fazer referência, é importante compreendermos aqui que Jesus Cristo é Deus. Ele preferiu deixar o seu e se manifestar, quer dizer, demonstrar, Deus manifestar-se no seio da humanidade através do seu Filho único, com o objetivo de morrer por esta humanidade. Então, rejeitar, negar a divindade de Cristo, eu não sei o que eu poderia dizer, mas eu acho que isso significa ser um pouco baixo. Significa ser um pouco baixo, porque a divindade de Cristo não pode ser questionada. Ele é igual ao Pai em poder e glória. Jesus é igual ao Pai em poder e glória. Como eu estava a dizer a respeito do sofrimento, eu acho que deixei tudo de forma clarificada.
Alguns preferem dizer que sofremos porque não obedecemos aos nossos antepassados, mas não é verdade. Nós sofremos como consequência do pecado. Vocês podem ler o livro de Romanos, capítulo 5, no verso 12, poderão encontrar isso. E não é porque não observamos ou então não obedecemos aos espíritos ancestrais. O livro Grande Conflito, que eu fiz aqui menção, este livro aqui, tem um capítulo que fala sobre o espiritismo moderno. E o capítulo é intitulado da seguinte maneira. Quem tiver em casa poderá, na verdade, ler. Está intitulado o seguinte: oferece o espiritismo alguma esperança? Quem tiver este livro em casa vai ler este capítulo. Mas antes de ler este capítulo, lê primeiro o capítulo que fala sobre o quê? Tem um capítulo que fala sobre os ardis de Satanás. Então o capítulo 33 diz: é o homem imortal? Ali é onde você vai encontrar as bases que levam homens e mulheres, curandeiros, feiticeiros, porque todo curandeiro é feiticeiro, na verdade, curandeiros, feiticeiros, a tomarem os posicionamentos que têm estado a tomar, não é? Volto a dizer, não é uma questão de ataque, é uma questão de clarificação. E o que nós precisamos de fazer é orar pelos nossos irmãos, porque algumas vezes as expressões que tomam ou apresentam é um clamor por ajuda. Eu amo o meu irmão, o rei Magosha, e eu orarei por ele. Caberá a ele aceitar ou não. Não estou numa guerra ferrenha para combater o meu irmão. O que eu trouxe aqui são apenas algumas bases, aquilo que eu acredito, e eu gostei da colocação dele, porque é o que ele acha e acredita. Então, cada um está na liberdade de apresentar aquilo que acha e acredita. Então, eu ainda hei de trazer aqui uma lição, depois desta, para falar um pouco sobre a questão do espiritismo. Tenho alguns vídeos que falam do espiritismo, ainda trarei alguns dados, algumas bases relativamente a essa questão do espiritismo moderno, para podermos compreender o que é que está por detrás desses espíritos encarnados, como se tem dito. Mas a base que deve ficar é: nenhuma pessoa morta pode vigiar a família. Qual é a conclusão então do que eu estava a dizer? É simples. Jesus Cristo é Deus verdadeiro, eterno e o nosso Salvador. Cada um deverá decidir se Jesus será o seu Salvador pessoal ou não. Jesus não é um antepassado, nem é um espírito ancestral. Todavia, toda a tentativa de justificar práticas de espiritismo ou adoração aos mortos é enganosa e perigosa. O que nós precisamos fazer é seguir o que a Bíblia diz. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As ideias de que nós estamos a deixar de servir os nossos deuses, os ancestrais, porque nós, os africanos, já tínhamos a nossa religião, nós estamos a seguir a religião dos outros, é uma ideia satânica, vem diretamente de Satanás. Então cada um precisa de refletir nesta mensagem e tomar a sua própria decisão. Mais uma vez, não estou a atacar a ninguém, eu simplesmente trouxe o que eu acredito. Senti-me chocado ao ouvir isso da parte do meu irmão. Eu orarei por ele. Eu digo isso por causa do que eu lembro-me uma vez ele ter dito o seguinte: eu, além de ser curandeiro, sou profeta. Fui ungido pelo profeta Kavod Izede, antigamente conhecido por Raivak. Foi o que ele disse, que ele teria sido ungido por ele. E no processo de unção, em nome de quem ele teria sido ungido? Para hoje dizer que Jesus é apenas um antepassado. Esta é uma questão de reflexão. Volto a repetir, não é ataque. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.